Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro O Servo Fiel. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Mainara Santana. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. A verdade. Tem um companheiro nosso que se abriga nas colônias espirituais. Digo colônias porque periodicamente ele atende em uma e outra colônia. Seu nome é John e era conhecido no Canadá como Lion, o caçador de ursos. Aonde quer que existisse um urso, ali estava ele caçando. E hoje é um grande caçador de almas. Aquela força indomável que o fazia não temer as feras fez com que ele dominasse a fera que trazia dentro de si e ensinasse aos outros a dominar também a fera que é o próprio coração. Vivia numa choupana e suas alegrias eram muito poucas. Era tido como um tipo esquisito. Muitos iam comprar peles preciosas e com a venda das peles ele se mantinha. Também fazia sapatos para aquecer os pés enregelados de muitos velhos, mas era muito temido pelas crianças. Seu porte alto, sua barba grande, seus olhos sempre muito sérios, era o pavor de qualquer criança, ou algum incauto que o encontrasse pelas trilhas nas montanhas. Mas possuía um grande coração. Nenhum viajor passou pela sua cabana sem encontrar um caldo quente, uma carne assada ou um repouso para as noites de tempestades. Suas alegrias, não vou dizê-las, suas tristezas o ajudaram muito, mas até hoje diz: devemos acreditar naquilo que escutamos e duvidar daquilo que ouvimos. Uma incoerência de sabedoria, acreditar naquilo que escutamos e duvidar daquilo que ouvimos. Escutar e ouvir são verbos semelhantes, mas, na sabedoria da sua vivência solitária, ele aprendeu a conhecer a verdade que se esconde e a mentira disfarçada em verdade. Eu já vi, meus filhos, em tempestades imensas, em alto mar, barquinhos frágeis serem salvos. Nunca vi ninguém que, caindo num remanso de águas serenas, fosse liberto do afogamento. Já vi as estrelas se refletirem em poças de lama. Já vi o sol refulgir refletindo em águas turvas de estradas lamacentas. Nunca vi em grandes extensões de água límpida, no meio do pântano, o céu e as estrelas se refletirem. Muito do que é dito de forma suave, pausada, esconde grandes mentiras. E muitas vezes vi verdades cristalinas por bocas ignorantes serem ditas em altos berros. É que essa malícia e essa mansuetude são adquiridas nos fulgores dos salões, mas no meio do povo que chora alto e ri forte, se aprende a verdade do dia a dia, na luta de todas as horas. Por isso, Deus é clemente com o homem que de forma passional às vezes mata. Mata porque ainda é o amor que o move, sentimento que ele não sabe controlar. Mas no instante que aprender a controlar essa força, vai começar lentamente a progredir. Mas quando alcançar o progresso, vai superar aquele que duelava nos salões e que matava calculadamente, friamente, não por amor, mas por distinção social. Existem diferenças acentuadas de caráter, e nós, do plano espiritual, sabemos distinguir aonde a verdade existe e aonde a mentira se abriga. Sabemos dos perigos que se escondem nos remansos do mundo
E sabemos que também as tempestades, às vezes, não são tão perigosas para o barco frágil da encarnação. Mas aquele que não possui a sabedoria que o nosso caçador de ursos adquiriu, é levado muitas vezes para o remanso pantanoso, onde o sol não penetra e onde o brilho das estrelas não se faz sentir. A verdade, ela brilha de frente. Ela não se esconde nas costas, ela grita na face. Não se esconde entre as cabeleiras confiantes. A verdade deve se abrigar nos lares, principalmente a verdade evangélica. As criaturas que convivem sob o mesmo teto devem exercitar continuamente a sinceridade, falar de frente, ouvir e discernir. Porque Jesus era o Verbo feito verdade, e por isso ele era amor. Jesus é capaz de acalmar a tempestade que existe dentro de nossos corações, mas dificilmente ele nos tirará do marasmo da nossa inércia. Só progride aquele que quer, mesmo passional. E quem foi mais passional do que o Paulo de Tarso? Era um espírito altamente passional. Foi passional nas suas atitudes agressivas de perseguição aos cristãos. Ele se entregava por inteiro naquilo que fazia. Era ação, emoção. Quem foi mais passional do que Pedro? Ele quantas vezes errou por não pensar, por não dominar as suas emoções. Mas Judas Iscariotes, que premeditava, que conversava pelas costas, Judas Iscariotes, que falava manso, que não era capaz de expulsar Maria Magdala de sua casa, que a deixava incessar os pés de Jesus, porque via nela uma fonte de renda, Judas Iscariotes teve o que mereceu. Pedro teve o que mereceu. Às vezes, falhamos no julgamento. Não são sempre os mansos de espíritos que são humildes de coração, e nem são sempre aqueles que estão com poder que prejudicam as almas. Aquele que tem o poder de tirar paz, aquele que tem o poder de crestar a flor da esperança, aquele que sufoca o trabalho da fé, é muito mais danoso do que aquele que ainda luta pelo poder.